Olá, vamos direto ao ponto? Vamos começar a aplicar as técnicas para nós desenvolvermos e aprendermos a fazer a verdadeira leitura? Eu tenho postado alguns vídeos falando sobre a importância de nós de fato sabermos ler de verdade e tenho recebido depoimentos de pessoas falando: eu leio, mas não entendo, como eu faria para verdadeiramente aprender a ler. Na verdade, o que acontece? Nós temos tido muitas informações, mas poucas informações se transformam em verdadeiro conhecimento. E qual é a razão disso? A razão é de que nós, muitas vezes, estamos fazendo uma leitura passiva e não a leitura ativa. No último no último vídeo, inclusive, eu cheguei a comentar sobre isso. Muitas vezes nós terminamos de ler um capítulo ou um livro e nós não conseguimos nem lembrar qual era a ideia, o que nós havíamos lido ali, o que nós aprendemos com a leitura desse livro. Então a razão está que nós não estamos sabendo fazer a verdadeira leitura. Nós muitas vezes aprendemos a ler de forma passiva, ou seja, aprendemos que a leitura era apenas decodificar letras, quando na verdade a leitura, a verdadeira leitura, ela não é um monólogo, ela é um diálogo com o autor. Nós nos conectamos com o livro. E a primeira técnica que nós vamos trazer aqui é muito simples, não é uma técnica inventada por mim. Eu aprendi isso nos livros que nos ensinam sobre a verdadeira leitura, É básico, é simples, mas faz uma grande diferença. E no final desse vídeo, inclusive, eu vou mostrar como isso funciona na prática. Vou trazer um texto bem simples de um livro muito conhecido, mas nós vamos perceber a diferença que faz uma leitura passiva de uma leitura ativa. Quanto muda na interpretação, na percepção das coisas, Porque afinal de contas, todo livro foi escrito para resolver um problema, O autor traz uma solução para algum problema nesse livro. E se nós não fizermos uma leitura ativa, nós não vamos entender isso, Então nós vamos direto ao ponto, vamos aplicar aí como isso funciona. Então, por que a maioria das pessoas não entendem o que lê? Elas não entendem o que lê porque elas têm feito leitura passiva e não a leitura ativa. E como que a gente pode fazer a leitura ativa? Lembrando que a leitura passiva é aquela leitura que eu apenas decifro, decodifico as letras, mas é um monólogo, E a leitura ativa, eu me conecto com o livro, eu penso junto com o autor, E eu estou ali fazendo perguntas, E que perguntas são essas? Então, existem 3 perguntas básicas que eu posso estar fazendo e eu devo fazer em todas as leituras. Ao final de um capítulo, de uma página, do livro, quando eu aplico essas 3 perguntas básicas, eu estou de fato fazendo a leitura ativa. E são perguntas bem simples e com o tempo, conforme eu vou aprimorando na leitura, vão surgindo outras perguntas que eu já vou fazendo de forma automática, que eu já vou questionando junto com o autor. É por isso que pessoas que leem bastante, você pode olhar o livro, elas grifam, elas escrevem, elas estão... Eu mesmo escrevo até na própria página. Eu não tenho dó de livro. O livro, eu acredito assim, o livro foi feito para que eu aprendesse algo e é algo que eu preciso consumi-lo, eu preciso aproveitar aquele momento da leitura. E então eu escrevo, eu não tenho dó de livro, eu escrevo, eu grifo, meus livros são cheios de mensagens mesmo. Isso me ajuda depois, quando eu vou reler, quando eu vou revisitar aquele livro, facilita e traz mais conhecimento ainda na segunda releitura. Então, a primeira pergunta que eu devo fazer em toda leitura é o que o autor quer que eu entenda, Afinal de contas, o livro foi escrito com essa ideia para resolver algum problema. O que eu penso sobre isso, concordo, discordo, e aqui é bastante interessante falar, é que nem sempre eu vou concordar com todo o conteúdo do livro. Vai existir livros que eu vou concordar em parte, que eu vou discordar de parte, vai ter livro que eu vou concordar em completo, vai ter livro que eu não vou concordar com nada, e mesmo assim acho que vale super a leitura do livro, porque quando eu não concordo com a ideia do autor e eu discordo, eu tenho mais argumentos ainda porque eu discordo. Então é legal você ler livros de ideias que você não concorda,
né? Porque aí você entende melhor e você pode até argumentar melhor porque que você não concorda com aquilo. E como isso se conecta à minha vida. Aqui é interessante, porque como eu falei no último vídeo, quando eu faço a verdadeira leitura, eu transformo palavras em ideias e ideias em ações. É exatamente isso aqui. Como isso se conecta com a vida? Como eu aplico isso? Se eu concordo, eu tenho agido dessa forma, como eu posso melhorar? Como eu posso... A leitura não é passiva, aqui a leitura está sendo ativa, eu estou aplicando, estou transformando informação em conhecimento. Muda tudo quando eu faço isso na leitura de um livro. E o livro que eu trouxe, um trechinho pequeno, é o livro do Pequeno Príncipe. Esse livro, ele é tão interessante porque, apesar de ser considerado um livro infantil, ele é um livro sim para adulto, porque a ideia transmitida pelo livro é fantástica. E esse é um livro simples, pequeno, que ao fazer uma leitura passiva e uma leitura ativa, a diferença é tão grande, muda tanto, que eu acho que vale a pena nós fazermos o primeiro vídeo aí com o texto desse livro. Muito, muito legal. A gente vai aprender bastante. Então o texto que eu trouxe é só esse trechinho aqui dessa página, que vem até aqui, ó. Então, ele fala assim: as pessoas grandes adoram números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere. Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam: qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Se nós fizermos apenas uma leitura passiva, a gente passa por esse texto sem captar a ideia, a essência. Quanta coisa nós podemos aprender, quanta coisa o autor quis nos ensinar e que grande significado tem só esse textinho desse livro aqui. Então vamos aplicar a primeira pergunta. As pessoas grandes adoram. Então aqui já fiz um grifo de algumas palavras que já me chamaram a atenção, né? Então, com quem ele está se referindo? Pessoas grandes. O que ele questionou, a questão dos números, o que as pessoas perdem, o essencial. Então, a primeira pergunta: o que o autor quer que eu entenda? Né? Então, eu vou responder o que eu vi sobre esse texto para facilitar para aquelas pessoas que não têm o costume de fazer a leitura ativa. Né? Então, o que eu posso perceber nesse texto? Que os adultos estão focados em dados, e isso é fato, né? Dados, números, informações objetivas, e o que elas esquecem? Do que realmente importa nas pessoas, é esse essencial, né? O que é o essencial? O que elas amam, o que elas sentem, o que elas desejam, quem de fato elas são, né? As pessoas grandes muitas vezes veem? Quanto ele ganha, o que ele tem, né? Qual é o status, né? Mas esquecem do essencial, de quem ele é, a pessoa que ele é, o que faz os olhos dele brilhar. E é uma pena, porque isso muitas vezes acontece com pessoas próximas da gente, né? Segunda pergunta: o que eu penso sobre isso? Eu concordo, eu discordo, né? Então, o autor trouxe uma crítica, né? Uma crítica que as pessoas grandes estão sempre preocupadas com números, né? Com os dados. Elas se preocupam muito, né, com a idade, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto ganha o seu pai. Né? Eu concordo com isso? Eu discordo? O que eu penso sobre isso? Então, eu penso que o autor está certo. Né? De fato, as pessoas grandes se preocupam muito com isso. Né? E não deveria. Nós deveríamos nos preocupar mais com as pessoas em si, com o essencial. Como isso se conecta com a minha vida? Como eu tenho agido? Eu tenho feito a mesma coisa? Eu, por ser grande, também tenho me preocupado, tenho valorizado mais as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas são, pelo status, ou eu tenho me preocupado com a pessoa em si, né? Eu tenho me preocupado com o que faz essa pessoa feliz. Aí já nos faz lembrar quantas vezes a gente parou por conhecidos, por amigos e falou assim: oi, tudo bem? Na verdade, a gente estava
nem de fato querendo saber se a pessoa estava bem. A gente mais fez uma pergunta automática que somos acostumados a fazer tantas vezes, né? Então, como eu posso mudar isso? Como eu posso agir diferente? Então, esse pequeno texto, ele já nos ensina tanta coisa, né? Traz uma profundidade tão grande quando nós lemos de forma ativa. Então, essa é a ideia do primeiro vídeo, é que nós possamos estar em todos os livros que nós estivermos lendo daqui para frente, todos os pequenos textos, né, cada capítulo, que nós possamos estar aplicando essas 3 perguntas básicas. Qual a ideia que o autor quis me passar? Afinal, ele está tentando resolver o problema, trazer uma solução para um problema. Né? Eu concordo, eu discordo, por quê, em que, né? Como isso se conecta com a minha vida. Quando eu faço essas perguntas, eu de fato estou lendo de forma ativa e eu estou trazendo, aplicando, fazendo das palavras transformar em ideias e as ideias se transformarem em ação. Até o próximo vídeo.